Se você tem sua Bíblia aí, ábrala por favor en el libro de Génesis capítulo 18. Esta parte habla de la promessa del nascimento de Isaac a Abraão e Sara. Abraão e Sara eram uma pareja que não tinham filhos, porque Sara era uma mulher estéril. Então, havia em ella um problema humanamente impossível de ser vencido, de ser resuelto. Pero Abraão era um homem de fé. Abraão era um homem que oía a voz de Deus e obedecia. Então, Deus vino hasta ele para cambiar sua situação. Mire, Abraão não era simplesmente um homem bueno. É isto que você tem que entender. Muita gente pensa que Deus vai cambiar suas vidas, ou Deus las vai ajudar, porque são pessoas buenas. A religião nos ensina que se nós somos obedientes, somos pessoas de bem, não vivimos em crime, em coisas malas, então que Deus se agradará de nós e nos bendecirá. Só que isto não é verdade. Muita gente se frustra porque pensam assim: eu sou uma pessoa buena, eu hago todo o correto, eu busco fazer todo certo, e Deus não me bendice. Elas não entendem, nunca foram ensinadas, que Deus não bendice a nadie por mérito. Porque a justiça de Deus, a maneira que Deus juzga, as leis de Deus são muito altas para que qualquer ser humano las pueda cumprir. Por isso Ele não nos juzga por mérito. Porque ante suas leis, nadie é bueno. Nadie merece. Nós miramos as pessoas e vemos diferentes grados de qualidade de caráter. Você vê, por exemplo, uma pessoa que vive de casa ao trabalho, do trabalho à casa, que é responsável com suas obrigações. Você mira aquela pessoa e diz: aí está uma pessoa buena. Por outro lado, você mira uma pessoa que é um pandilleiro, que está vivendo de crime, de drogas, de vender drogas, e comete todo tipo de erro, e acaba em la cárcel. E você mira aquela pessoa e diz: aí está uma pessoa mala. Que pessoa mala é esta aí? Assim é como nós miramos a la gente. Pero Deus mira los dois e vê o criminoso em la cárcel e vê o criminoso também yendo de casa ao trabalho, do trabalho à casa. Está compreendendo? Porque segundo as leis de Deus, toda a gente peca. Toda a gente comete ¿qué? Errores. Então, se você for ser juzgado por seus méritos para ser bendecido por Deus, você nunca vai receber nada. Então, Deus não trabalha por meio de méritos para recompensar ou bendecir a uma pessoa. Lo que Deus hace es, Ele trabalha por meio de la fé. Se uno crê nele, se uno actúa sobre a palavra de Ele, esta pessoa está mostrando fé.
Y cuando la persona muestra la fe, ella se torna merecedora. Lo que merece es la fe en práctica, la fe practicada, no la persona buena o mala. Si una persona llega aquí y es un ladrón, una prostituta, si es un asesino, esta persona llega aquí y con el corazón vuelto para Dios, ella escucha la palabra de Dios y toma actitud sobre esta palabra, ella se torna merecedora. Ella será bendecida. Usted ve esto en la Biblia. Quando Jesus murió, ele estava em la cruz e um ladrão estava a su lado. Dois ladrones estavam a su lado, esquerdo e direito. Uno creyó, el outro não. El que não creyó, Jesus não pudo fazer nada por ele. Não porque era ladrão ou malo, pero porque não creyó. El outro ladrão, tão malo quanto o primeiro, creyó em Jesus. Aún era ladrão, estava sendo ejecutado por seus crímenes, pero porque creyó em Jesus, Jesus dijo: aún hoy estarás comigo en el paraíso. Ou seja, Jesus não perguntou os crímenes de ele, não perguntou: e tu, estás aqui por quê? Como se pergunta na cárcel, verdade? Jesus simplesmente aceptou a fé de aquele homem e a fé de ele le hizo merecedor. E ele foi salvo e entrou no reino de Deus aquele dia, aún sendo um ladrão. Por exemplo, Abraão e Sara. Abraão não era um homem perfeito, nem tampouco Sara. Pero quando Deus falou com Abraão e lhe dijo: Abraão, sal de tu casa, de tus parientes, de tu tierra, deje esta vida que tu tienes aí, deje tus familiares e vete para la tierra que eu te mostraré. Ou seja, Deus deu a Abraão uma palavra, uma ordem. Abraão, sem muitas pruebas, nenhuma señal de lo que Deus iba a hacer, a não ser sua palavra. Abraão não tinha Bíblia, não tinha igreja, não tinha pastor para predicar, não tinha nada. Ele só tinha uma palavra que ele escutou de Deus. Ele deixou papá, mamá, hermano, deixou sua terra, sua segurança, sua tranquilidade e se foi hacia o deserto sem mapa, sem nada, a não ser uma palavra de Deus. Ele obedeceu, creyendo. Ele actuou sua fé. Então, por isso, Deus hizo de Abraão o padre de la fé. Ele cambiou sua vida. Vamos ler aqui, diz, a partir do versículo 1, no capítulo 18. El Senhor se le apareció a Abraão en el encinar de Manre, estando ele sentado a la puerta de sua tienda, a la hora de mais calor. Alçou os olhos e viu a 3 varones que estavam junto a ele. Al verlos, salió corriendo de la puerta de sua tienda a recibirlos. Se postrou em terra e dijo: Senhor, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. Haré traer ahora un poco de agua para que lavéis vuestros pies. E luego os recostareis debajo de um árbol. Traeré também um bocado de pão para que repongais vuestras fuerzas antes de seguir, pois por isso habéis passado cerca de vuestro siervo. Ellos dijeron: haz como has dicho. Entonces Abraão foi deprisa a la tienda donde estava Sara e le dijo: toma enseguida 3 medidas de flor de harina, amásala e haz panes cocidos debajo del rescoldo. Corrió luego Abraão a donde estavam as vacas, tomou um becerro tierno e bueno
lo dio al criado y este se dio prisa a prepararlo. Después tomó mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Él se quedó con ellos debajo del árbol y comieron. Amén. Entonces 3 hombres se acercaron de la tienda de Abraham. Estos hombres eran ángeles de Dios, enviados por Dios. Ellos estaban ahí por una razón, para bendecir a Abraham. Abraham todavía no sabía esto. Pero usted ve que la actitud de Abraham, de un hombre de fe, fue rápidamente de servir a estos 3 hombres. Él quiso servir. Abraham tenía un espíritu de servidumbre. Era una persona generosa, una persona de manos abiertas, porque ele confiava que Deus vigilava sobre ele, Deus lhe guardava, Deus proveía para ele todo o que necessitava. Então, quando estes 3 homens extraños apareceram, ele serviu a los homens, mandou matar um becerro, preparou panes, mantequilla, leite, lavou os pés de los hombres, ou seja, ele serviu a los hombres. Muita gente quer receber de Deus antes de dar, querem ser bendecidas antes de obedecer, de servir a Deus. E não é assim que Deus trabalha. Eu sei que hoje em dia, o mundo em que vivimos é um mundo muito cínico, que as pessoas não confiam umas às outras, e com a razão. Hoje em dia, você desconfia até de sua sombra. É minha sombra que está aí. Nem crê que é sua sombra, você desconfia. Por quê? Porque toda a gente lhe quer sacar ventaja. Isto causa uno a quedar cerrado e pensar, eu tenho que lutar por mim mesmo, porque nadie me vai ajudar. E isto é correto por um lado. Pero o problema é que muitas pessoas também têm esta atitude hacia Deus e se cerram, não se entregam, não servem, não dão suas vidas para Deus, não confiam em Deus. Tratam a Deus como tratam a qualquer estranho, com desconfiança e nunca se dão, nunca se entregam. E por isso estas pessoas não recebem. Para que você receba, você tem que dar. Você tem que abrir seu coração e dar. Como isso Abraão. Você vê que os 3 ángeles não anunciaram ao princípio o porquê de sua visita, pero esperaram a ver a reação, o comportamento de Abraão. Muitas vezes você perde oportunidades porque você quer ver rápido a resposta e Deus só está mirando seu comportamento. Se você é servo ou se você é uma pessoa que não crê, não é generosa, não é de dar, de oferecer-se. Então, depois de servir a los 3, a partir do versículo 9, diz assim: Después le perguntaram, ¿dónde está Sara, tu mujer? Ele respondeu, aqui en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti el próximo año. Y para entonces, Sara, tu mujer, tendrá ¿qué? Tendrá un hijo. Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraão e Sara eram viejos de edad avançada. E a Sara já lhe havia cessado o período de las mujeres. E se rió Sara para sus adentros, pensando, después que he envejecido, tendré deleite, sendo também mi Senhor já viejo. Ou seja, quando Sara em la tienda escutou o ángel dizendo, dentro de um ano, e no próximo ano volverei a ti, e tu mulher Sara tendrá um hijo. Quando Sara escutou aquilo, ela já tinha quase 90 anos de idade, e además de tudo era estéril,
Abraão já tinha quase 100 anos de idade. Quando ele escutou isto, que isso? Se riu. Por que se riu? Não creia. Por que não creia? Por sua idade. Ela creia em Deus. Ela descia com sua boca, creia em Deus. Se Abraão lhe perguntar, se alguém lhe perguntar naquele momento, Sara, crees em Deus? Sim, creio. Mas é tão diferente uma coisa, você dizer uma coisa com a boca, creio em Deus, e crer que Deus pode cambiar sua vida, que Deus pode fazer o impossível para você. Todos vocês estão aqui porque creem em Deus. Pero, ¿cree usted que Deus pode fazer milagro em sua vida? ¿Cree usted que Deus pode cambiar uma situação impossível, humanamente hablando, que Deus pode transformar sua vida de la nada para uma coisa maravilhosa? Não sei, você tem que responder a você mesmo. Porque Sara não creyó em esto, porque o que escutou, pense bem. Quem tem aqui uma senhora de 70 anos ou mais? Quem tem? 70, qual a idade, senhora? 76. Se alguém lhe dissera, senhora, vas ter um filho o ano que vem, ela se riu, e vocês também. Você vê? ¿Por quê? Porque isto é impossível a los ojos humanos. Pero é impossível para Deus. Por isso, dijo el ángel assim. Entonces el Senhor dijo a Abraão: ¿por que se ha reído Sara, diciendo, será cierto que he de dar a luz, sendo ya vieja? ¿Acaso há alguma coisa difícil para Deus? É o que perguntou el ángel. Ao tempo señalado volveré a ti, e para entonces Sara tendrá um hijo. Ou seja, não há nada demasiadamente difícil para Deus. Quando nós outros começamos este projeto, temos fotos para poner, para você ver a diferença. Em um ano, o ángel falou a Sara e a Abraão que em um ano ela teria o quê? Um hijo. Em um ano. Em um ano, Deus pode transformar sua vida, de forma que nadie lhe reconhecerá 12 meses depois. Se Deus põe a mão sobre a vida de você. Este lugar era um lugar vazio, como você vê aí. Um lugar vazio que não tinha nada. Solo basura, solo pedra, nada. Em menos de um ano, de lá nada surgiu isto que você vê agora. E nem foi Deus que trabalhou para edificar isto aqui. Deus se providenciou os meios, bendijo a las personas, pero não foi Deus que puso as paredes, entende? As colunas, não foi Deus que barrou, que descendió de los cielos para trabalhar, foram homens que por señal uma equipe bem capaz. Graças a Deus, porque trabalharam dia e noite para hacer este projeto realizar. Pero foi um projeto hecho por manos de homens, em um ano. Agora eu lhe pergunto, se a mano de Deus trabalha em sua vida em um ano, que é possível acontecer? Você nem imagina. Você não tem ideia de lo que Deus é capaz de fazer em sua vida. Nem mesmo em um ano, muito menos. Há gente que chega à igreja e em questão de meses suas vidas transformam.
Pero la cuestión es si usted está listo para hacer su parte, para pactuar con Dios, para ser como Abraham que creyó. Si usted tiene fe de dejar que Deus cumpla em sua vida o desejo, o plano de Ele. Porque você pode estar aqui hoje e ouvir todo isto que estou falando e simplesmente terminar a reunião e você pode dizer: ah, que bonito, muito bem, a igreja foi bueno, a inauguração, muito bem, a igreja hermosa, que hermosa. E sair de aqui e todo se acaba, você vuelve a sua vida como está agora e sempre foi. Ou então, você pode creer em isto que estou falando. Você pode pensar: isto aí é para mim. Porque minha vida está assim, vazia, sem forma. Minha vida está em caos. E eu creio que se esta igreja, em menos de um ano foi construída, se a mão de Deus está em minha vida, muito mais será feito por mim também. Eu creio nisto. Se você crer que esta palavra é para você, então você pode começar hoje seu projeto de construção de sua vida, ou de reconstrução. Quizás sua vida foi destruída e você tem que reconstruir algo que foi destruído. Não importa. E construir o sonho que você quer. E assim como o ángel falou com Abraão e Sara, dizendo: volveré, de cierto volveré a ti el próximo ano. De cierto volveré a ti el próximo ano. E tu mulher tendrá um filho. Como ele profetizou a Abraão, eu profetizo a você também. Eu profetizo que se você crê, se você agarra esta palavra para você, como se você fuera a única pessoa aqui, neste momento, olvidando de todas as outras pessoas. Se você crê: obispo, eu aceito esta palavra para mim. Minha vida sim está aí destroçada, está vazia, sem forma. Assim está minha vida. Mas eu creio que Deus pode construir minha vida a partir de la nada, de como estou. Deus pode tomar minha vida como está e fazer uma coisa hermosa de ella. Se você crer nisto, então esta profecia se cumprirá em sua vida. Em Navidad de 2012, sua vida estará transformada, cambiada completamente. Eu não sei se eu estarei aqui, porque você sabe, a obra de Deus nos leva a todo lugar. Então, eu não sei, se depender de mim, eu sim estarei aqui em Navidad de 2012, fazendo este serviço e entrevistando a você seu testemunho de lo que passou este ano de 2012 em sua vida. Pero se eu estiver aqui, ou outro pastor, ou outro bispo, não importa. O que importa é que esta profecia vai cumprir-se em sua vida. E você vai dar seu testemunho. Aqui neste lugar, você vai dar seu testemunho. Você vai falar de lo que Deus hizo em você. Quizás você está aí, você tem muito dinheiro, pero você tem uma infelicidade muito grande em sua família. Você não tem mais hogar, sua esposa lhe abandonou, seu marido lhe abandonou, seus filhos, sua família está destruída. Mas se você crê, Deus vai reconstruir sua família. Dentro de um ano, sua vida vai ser reconstruída, sua família vai ser reconstruída, se você lo crê. Você pode estar solteiro, solteira agora, porque não encontrou a pessoa correta, ou porque foi abandonado por alguém. Mas se você crê, neste dia, nesta fecha, o próximo ano, você estará casado, você estará com a pessoa que Deus vai enviar para você, a seu lado. Amém? Você que crê, você pode estar hoje sem nenhum dólar, nenhum 5 em seu bolsillo. Não importa. Se você crê,
se você usar sua fé, o próximo ano, você estará aqui com a roupa mais fina. Você estará aqui dando uma ofrenda de miles de dólares de agradecimento. Você estará aqui com um carro novo no parqueio da igreja. Se você crê, sua vida vai cambiar. Vai se transformar de la nada para um projeto hermoso. Amém? Você crê nisto? Aí você pergunta, bispo, o que tenho que fazer para que isto aconteça? Sim, você tem que fazer algo. Não basta desejar, não basta sonhar, você tem que fazer algo. Então, o que você tem que fazer é fazer seu pacto com Deus. Você e Deus. Senhor, eu vou a seguir-te, eu vou ouvir tu voz. Vou buscar em la igreja, vou a venir a la igreja, vou buscar de ti la sabedoria. Quero que tu me des direção, que tenho que fazer. Diríjame, Senhor, em minhas atitudes. Quero que tu seas mi maestro, mi guia. Você vai vir à igreja para escutar a palavra de Deus. Você vai obedecer a palavra de Deus durante este ano todo. Você vai caminhar com Deus como hizo Abraão. E ao passo que camina com Deus, você vai pedir, Senhor, eu quero glorificar-te, quero ter uma nova vida. Quero este hijo, em outras palavras, não é um hijo necessariamente, mas eu quero esta bendição, este sonho que eu he buscado por tanto tempo e que é impossível para mim. Você vai ter isto em mente. Amém? Se você fizer sua parte, então esta profecia se cumprirá em sua vida. Se você pode dar a mão à pessoa que está a seu lado e vamos unir a fé em espírito, em concordância, que Deus venha bendecir este templo, este cenáculo. Amém? Cierre os olhos, por favor. Senhor nosso Deus e Padre, nós outros queremos concordar para que um milagre aconteça, Senhor, em todos os que entrarão en este lugar, as pessoas que passarão aqui por la carretera, por la freeway, e mirarem este lugar, esta igreja, sintam o desejo de entrar aqui, sintam ganas de estar neste lugar, e quando entrem aqui, Senhor, que vidas sejam transformadas. Não importa o passado, não importa o tamanho do problema, não importa, meu Deus, a religião desta persona, seja católico, seja evangélico, espírita, seja hasta mesmo um brujo, meu Deus, ou um ateu, sem religião, que esta persona, quando chegue aqui, quando entre neste lugar, sienta uma presença diferente, a presença de tu Espírito, meu Deus. Eu quero pedir-te agora, que muitas vidas sejam transformadas, aqui, neste lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ponga sua mão em seu coração, por favor. Neste lugar, quase 30 anos atrás, aconteceram alguns assassinatos de gente muito jovem, foram muertas em um lugar de diversiones que havia aqui, antes desta igreja ser construída, já há mais de 30 anos atrás. E foi um dia em que o diabo sonriu. Pero Deus vai dar o câmbio ao diabo. Ele vai dar o pago, o cobro ao diabo, através de las muitas vidas que serão transformadas aqui. Aqui o diabo sacou a vida de algumas pessoas. E aqui agora, Deus sacará de la muerte a milhares de vidas.
Millares de vidas saldrán de la muerte, de las manos, de las patas del diablo, para entrar en la luz, en la verdadera vida. En el nombre de Jesucristo determinamos, mi Dios, este lugar como una casa de oración para toda la gente. Que um milagro aconteça em la vida de tu pueblo, mi Dios, que estará aqui. E eu aproveito este momento também para orar por toda a gente que hizo parte deste projeto, toda a gente que ajudou, que contribuiu por este projeto, seja economicamente com suas ofrendas, como também com suas orações. Eu oro, mi Deus, também por aqueles que trabalharam diretamente neste projeto, por toda a equipe de arquitetos, de construtores, de los trabalhadores, los engenheiros, eletricistas, los plomeros, toda a gente, mi Deus, são muitos. Mais de 500 pessoas trabalharam aqui para construir esta igreja. E são muitos, pero tu sabes todos aqueles que hicieron su parte, los responsáveis, aqueles que deram su sangre aqui para hacer este trabalho possível. Eu oro por todos eles, mi Deus, que tu vengas bendecir as famílias de eles, aunque eles nem venham nesta igreja, pero eu oro por eles, nós oramos por eles agora, que tu vengas levantar, Jesus, a vida destas pessoas também, porque este não foi um projeto qualquer, este não foi um edifício, um supermercado, um prédio de residências. Eles trabalharam em uma igreja, um templo para ti. Padre, recompensa estas pessoas. Eu oro por la vida de eles, por la salvação de eles também. Todos, sem distinção, e tu sabes quem são eles. Em nome do Senhor Jesucristo. Se você concorda comigo, diga amém. E graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Amém.